Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Mais uma live com o Up Educação. Hoje nós temos convidados especiais, né? O Padre Sérgio, da Igreja Nossa Senhora das Graças, o professor Alex Madruga, e seminarista. E hoje o nosso assunto é um assunto muito gostoso de falar. A gente costuma falar, geralmente, nossas lives é de educação, mas a educação espiritual, né, a fé, em tempos de pandemia, como é que nós estamos lidando com a nossa fé. Então, hoje aqui, o Padre Sérgio é o nosso convidado. Boa noite, Padre Sérgio. Boa noite, professora Aurineire, professor Aleph Madruga, aos demais Boa noite. professores, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nesta live especialmente. Um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande ter, assim, pelo convite que vocês me fizeram, foi um momento assim também muito importante, porque eu gosto muito também de trabalhar com os professores, sempre onde eu estive. Minha missão foi também estar junto com os professores, etc. Então, para mim é um prazer muito grande. Boa noite, professor Alex. Boa noite, professora Aurineire. Boa noite, padre. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com a UP Educação. Vamos bater esse papo legal aí sobre a fé nos dias de pandemia, com a presença do padre religioso somático, padre Sérgio Augusto. É um prazer muito grande, gente. O prazer é meu receber pessoas assim tão comprometidas com o bem social, né? Tão comprometidas com as comunidades. É tanto o padre, né, dentro da sua função, dentro da igreja, como o professor Alas, que é a comunidade aqui do Boa Vista, Morada do Sol. Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas que gostam de lidar com pessoas. Então, padre, esse tema de hoje, eu acho ele é super importante. A gente está muito preso dentro de casa e, assim, muitas pessoas que não podem ficar em casa estão trabalhando, enfrentando um risco tremendo. Outras pessoas que insistem em sair sem necessidade de sair, né, que é a questão da compreensão, de saber, da empatia, de se colocar no lugar do outro. E essa questão das igrejas também estarem fechadas, né? Não só as igrejas, como as outras igrejas evangélicas, centros espíritas. Então, aí eu quero que o senhor fale para a gente, né? Como que anda a fé no tempo de pandemia? Então, tá bom, vai ser uma alegria muito grande compartilhar com vocês um pouco a minha experiência, a experiência da igreja. Estou aqui não somente em nome da Igreja Católica, mas em nome de Deus, né? Porque eu sempre gosto de falar para o ser humano, acima de qualquer religião, de qualquer crença, eu gosto de falar para o ser humano. Pessoa, para mim, é muito mais importante. Qualquer religião do que qualquer crença. Eu vejo esse tempo de pandemia, assim, eu até começaria com um texto bíblico, se vocês me permitem, é da tempestade acalmada. Aquela passagem, é aquela passagem de Marcos, capítulo 4, versículos de 33 a 40. Quando Jesus estava, depois de um longo dia de evangelização de Jesus, seus discípulos, apóstolos, no finalzinho da tarde, Jesus convida os seus discípulos para irem à outra margem do mar. Entraram, então, dentro da barca e foram para a outra margem. Jesus, com eles, indo para o outro lado da margem do mar. De repente, em determinado momento da noite, houve uma tempestade muito forte e Jesus dormindo e os discípulos ali desesperados, remando, a água entrando dentro da barca, eles correndo o perigo de morte e, de repente, olham para Jesus, Jesus dormindo. E eles, então, começam a perguntar, mas, Senhor, tu não importa de ver a gente aqui quase morrendo e você aí dormindo? Então, Jesus acorda e ameaçou o vento e disse ao mar, cale-se, acalme-se.
O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Então, eu trago essa passagem bíblica para simbolizar um pouquinho o que nós estamos passando nos tempos atuais. Nós somos esses discípulos de Jesus dentro dessa barca, em alto mar, enfrentando as tempestades, as dificuldades, mas remando juntos, tentando sair dessa situação. Até que, quando chegamos ao nosso limite, como os discípulos chegaram no limite deles, eles socorreram e foram até Jesus. E Jesus, interessante, estava calmo, dormindo ali, tranquilo, como se diz, deixando eles assumirem a responsabilidade desta vida. É muito fácil a gente jogar toda a nossa responsabilidade perante o mundo, compromisso diante da transformação da sociedade para Jesus, para Deus. A Deus toma conta, a Deus vai resolver tudo. E qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa parcela de responsabilidade na transformação dessa sociedade? No fim desse sofrimento. Então, parece-me que Jesus está ali na barca dormindo. Mas ele sabe que nós temos que assumir a responsabilidade de mudar o rumo da história. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que ele está ali caminhando ao nosso lado para que quando nós chegarmos, se precisarmos chegar no nosso limite, da gente ter a humildade de reconhecer: Jesus, meu Deus, socorre-nos. Sozinho não conseguimos. E aí, então, quando Jesus percebe que os discípulos, nós chegamos ao nosso limite, ele então vem em nosso socorro. Então, acho muito bonito essa passagem para ilustrar um pouquinho essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito até que Deus está permitindo que tudo isso esteja acontecendo, não que ele tivesse provocado isso, mas permitindo que tudo isso que está acontecendo hoje, para que nós possamos tirar de tudo isso uma aprendizagem para a nossa vida. Então, quando vocês me pediram para falar sobre esse tema, onde está a fé nos dias de pandemia e como buscá-la? Primeiro, a gente precisa voltar lá no conceito de fé. O que é fé? Para mim, fé, de uma forma assim, muito simples, eu diria que fé é confiar em Deus e confiar em mim mesmo. Porque quanto mais eu confio em mim, mais eu confio em Deus. Então, é colocar a minha segurança na segurança que é Deus. Então, fé, para mim, é isso. Agora, é preciso a gente também, diante da situação que nós estamos vivendo, pensar um pouquinho para a gente não ser, em relação da fé, da religião, da espiritualidade, não sermos meio que superficiais em relação a tudo isso. Então, nós temos que nos perguntar o que é fé e o que é ser cristão no mundo de hoje, no qual nós estamos inseridos. E eu entendo também que fé e vida é uma coisa muito interligada. Fé e vida, para mim, não pode se separar. São duas coisas muito conectadas. A fé, ela está muito vinculada à vida. Né? E trazendo um pouquinho essa passagem também bíblica em que Deus escolheu o seu Filho Jesus para comunicar e realizar sua obra de proximidade e cuidado com toda a humanidade, por um gesto puro de amor e de misericórdia. Então vejam, Deus
escolheu o seu Filho Jesus para nos comunicar a sua obra, o seu projeto, que é um projeto que tem uma característica de cuidado e de proximidade do ser humano, das suas criaturas. Até mesmo, né, Padre Sérgio? Porque Jesus é o mestre dos mestres, né? E assim, a gente fazendo esse bate-papo aqui, foi bem explanada essa questão da fé em Jesus, da fé num Pai superior. E assim, em tempos quando a gente está, muitas vezes quando a gente está muito apurado, a gente corre para a igreja, né? Mas acho que a gente tem que exercitar a fé no dia a dia, porque a fé é entregar, né? Quando você entrega alguma coisa nas mãos de Deus, você dorme sossegado, porque você sabe que o Pai vai prover. Então, assim, a fé, você disse uma coisa muito interessante, a fé na gente também, porque se a gente não acredita na gente, ninguém vai acreditar, né? Quantas pessoas entram em depressão, entram em algum turbilhão dentro de sua vida, por falta de acreditar no seu potencial, de acreditar nos dons que Deus te deu, né? Porque Deus habilita a gente. Então, professora Aleph, eu vi um texto seu que achei muito legal na internet, falando também sobre a fé na pandemia. Como é que foi a inspiração para fazer aquele texto lindo lá que você fez? Primeiro, né, Deus toca no coração da gente, a gente percebe que todos nós estamos vivendo uma coisa que, né, eu acredito que você e o Padre Sérgio, minha avó, meus pais, nunca viram uma situação como essa que está no mundo todo, e aí veio a questão justamente que você falou, Aurinei, e como o Padre Sérgio também falou, a gente que ter fé não somente em Jesus, mas ter fé em nós mesmos, ter fé na ciência, porque é nesse momento de medos, de incertezas, de tristezas, é que nós procuramos a Deus, né? Então, talvez é aquilo que o Padre Sérgio disse, né? Deus está permitindo que nós passamos por esse momento para mostrar que a gente precisa de Deus em qualquer momento da nossa vida. Medos, tristezas, incertezas, é natural, gente. Como ser humano, a gente procurar a Deus, é normal. E aí veio essa pandemia aí do novo coronavírus, que é o Covid-19, e aí apresenta para nós o quanto nós estamos ainda afastados de Deus. Não todos, né, mas a maioria. O que interessa é a fé em tempos de pandemia. Fé em Jesus, fé em Deus, independente da sua religião, fé na ciência, fé nos médicos, que tudo vai dar certo. Tudo passa e ter fé é aquilo que você disse. Fé é confiar, é acreditar que tudo vai passar. E tudo isso passar, não vão faltar motivos para a gente celebrar a vida, eu acredito, né? E vamos continuar tendo fé, rezando, fazendo nossas orações, aqueles que não acreditam em Deus, acreditar nos médicos, na ciência, que tudo vai dar certo. E aí partiu. Inclusive, Aleph, essa questão que você está falando da medicina também, é o que eu disse anteriormente. Deus habilita a gente para uma função. Se o médico está lá no hospital, os enfermeiros, os cientistas testando uma vacina, eles estão fazendo uma obra também de Deus, que é em nome da humanidade, né? Em nome da vida. Tudo que celebra a vida, que a gente coloca a vida em primeiro lugar, é uma questão de fé, né? E Padre Sérgio, me fala o seguinte, as igrejas, elas não estão ainda celebrando as missas, né? Como é que tem sido o atendimento aos fiéis? Como é que tem sido o trabalho diário da igreja, aqui, inclusive da paróquia Nossa Senhora das Graças? Então, até em relação às missas, nós já tivemos autorização do nosso arcebispo, Dom Paulo, de voltarmos a celebrar as missas de forma presencial. Nós retomamos no último domingo, mas dentro dos critérios, né, da Secretaria da Saúde, do distanciamento, aquela questão toda. Nós voltamos. Mas, de uma forma assim, a gente percebe nas pessoas aquele receio de voltar, medo do contágio, da contaminação, aquela insegurança. Eu percebo assim que nós estamos vivendo um momento também dessa enfermidade do Covid-19, mas ao mesmo tempo uma outra doença que é uma doença
psicossomática provocada pelo medo dessa doença e também pela dificuldade que nós estamos tendo de nos relacionarmos presencialmente, porque estamos tendo que aprender a nos relacionar virtualmente, ou de uma forma muito limitada dentro de casa, no isolamento social, sem poder ver, às vezes, os filhos sem poder ver os pais, os avós, e com todas essas limitações, principalmente as pessoas mais idosas, elas que tinham aquele prazer enorme de estar sempre na igreja, participar das missas, etc., e agora não podem mais. Então, o que isso aconteceu? Trouxe para essas pessoas uma tristeza muito grande e uma ansiedade muito grande. O nível de ansiedade aumentou muito na sociedade hoje. E isso traz consequências muito grandes também para a pessoa humana. E então, a nossa igreja, a gente está assim, tentando se reinventar, fazer uma releitura também da realidade atual. Ou seja, nós estamos também aproveitando esse momento para ressignificar a nossa vida, tanto a nível pessoal como social, comunitária, em termos de sociedade. Ressignificar a nossa vida significa o quê? Buscar aquilo que nós temos de mais essencial dentro de nós. Porque muitas vezes, antes da pandemia, a gente estava muito no ativismo, na preocupação do trabalho, da correria do No dia a dia, consumismo, né? no consumismo muito grande, aquele pensamento acelerado, que já é uma doença, né? Pensamento acelerado. E agora a gente está sendo obrigado a valorizar o silêncio, porque nós estamos tendo que ficar dentro de casa. Temos que valorizar o silêncio. Valorizar o silêncio significa entrar dentro de nós, porque muitas vezes nós temos medo de entrarmos dentro de nós, então a gente se joga ao consumismo, como você disse, professora. A gente se joga as coisas superficiais da vida, e agora a gente tem que voltar para dentro de nós, muitas vezes isso nos dá medo de nos encontrar, de encontrar Deus dentro de nós e de buscar aquilo que de mais essencial existe dentro de nós. E muitas vezes nós perdemos e nos tornamos pessoas muito superficiais, inclusive no relacionamento humano entre as pessoas e etc. Então, buscar o essencial dentro de nós está sendo também uma aprendizagem muito grande. E eu acredito que isso vai ser também um momento muito próprio e propício para a gente sair dessa crise muito melhor do que nós entramos. Verdade. Essa questão assim, a Igreja Católica, ela tem alguns dogmas, e dentro dos dogmas tem os sacramentos, tem a comunhão, tem o casamento. Os casamentos estão suspensos, os batizados. Como é que essas criançadas que estão nascendo, elas estão adiando o batizado? Como é que isso está sendo realizado? Então, por enquanto, agora a gente está pedindo das famílias esperarem um pouco. Por quê? Porque para eles batizarem tem que fazer um curso, uma preparação. Para fazer essa preparação, nós precisamos da nossa pastoral do batismo. Só que a nossa pastoral do batismo, a maioria dela é composta por pessoas já acima dos 60 anos e que estão na área de risco. Então, eles mesmos preferem, padre, vamos esperar um pouquinho. A minha família também não quer que eu volte agora, e etc. Então, vamos esperar um pouquinho. Fale para as famílias esperar um pouco, quem sabe mais final do ano ou para o ano que vem. Depois vai fazer a fila para batizar menino, né? Porque deve estar uma fila imensa para casar e batizar menino. Outra coisa do dogma também religioso, a questão da extrema-unção. Os velórios estão sendo rápidos, pontuais, com a presença da família. Não está acontecendo, a gente chama assim, né, dentro do dito popular, o padre lá benzer o corpo e a pessoa aí tranquila. Também não está acontecendo? Está acontecendo, sim. Assim, por exemplo, tem também, além desse, tem a unção dos enfermos. Quando a pessoa está muito doente,
a família chama para a gente ir na casa, fazer a unção dos enfermos, que é uma oração de cura. Nós chamamos o sacramento da unção dos enfermos. E também nós vamos nos velórios fazer a oração que nós chamamos as exéquias. Mas eu deixo muito livre para a família me chamar, porque antes a família, eu fiquei sabendo, ou ficava sabendo que alguém estava doente, eu ia até a casa, visitava, fazia uma oração, mas eu sei que se eu entrar na casa onde tem uma pessoa idosa, uma pessoa do grupo de risco, eu posso levar uma complicação para a família e para o idoso, porque eu posso levar o vírus para ele. Eu não sei como, porque eu estou aí, estou andando, vou no velório, fazer compras, né? Eu não fico só dentro de casa. Então, esse cuidado. Então, eu só vou na família se a família me chama agora. E no velório é a mesma coisa, só se a família me chama. E professor Aleph, eu sei, assim, a gente já se conhece, né? A gente é até meio parceiro. Você sempre lidou com turma de jovens, com empreendedorismo, aqui na Associação do Morada do Sol tinha, como é que chama? Me lembra aí, junto com a Ângela, inclusive da Igreja Pastoral da Nossa Senhora, Criança. Pastoral da Criança, você organizava a Pastoral da Criança junto com a Ângela, e esse trabalho de jovem que postula um cargo de seminarista, eu não sei como é que a gente pode chamar, eu sei que você é muito religioso, né? E como é que tá na sua posição, você é um rapaz novo, né? Está saindo quase de uma adolescência, porque hoje a adolescência se estende até 25 anos, e como é que você encara para um jovem assumir a fé, né? Porque tem jovem que acha que isso é careta, né? Mas eu conheço você, conheço outros também, como o Vinícius, né? Que foi seminarista. E como é que é isso? Como é que é essa cabeça jovem dentro da Igreja Católica? Bom, a gente precisa atender o chamado de Deus. Hoje eu sou aspirante à vida religiosa somática, tenho o Padre Sérgio como formador, e nesse momento de pandemia, a gente está meio que de quarentena, ou seja, mantendo o isolamento. Agora que o Dom Paulo, a Diocese, determinou o retorno das atividades da igreja, então a gente retorna. Na questão da minha decisão de uma possível vida religiosa, é mesmo o encontro consigo mesmo, e é nesses momentos que você, a Aure, que me acompanha há muito tempo, sabe da minha vida dentro da igreja, da minha vida dedicada à comunidade, seja a comunidade associação, seja a comunidade paroquial aqui da minha comunidade, da quase paróquia, que é a Pastoral da Criança. Essas atividades estão todas paradas, né? Ainda mais a criança que também faz parte do grupo aí prioritário para manter o isolamento. Mas, assim, a questão da minha função de professor, nós estamos vivendo as atividades remotas, né? As aulas online, assim como a Igreja Católica tem vivido esse tempo todo também com as missas online e com algumas atividades também via internet. Está sendo um método novo, diferente para todos nós, né? Para quem é jovem, que já está acostumado um pouco à tecnologia, tudo bem. Mas eu tenho um pouco de dificuldade ainda. E a gente está trabalhando, que é uma coisa diferente. E a gente vai sentir muita falta disso depois, eu acredito, quando a gente voltar presencialmente. Mas é o que tem para oferecer no momento e a gente vai seguindo isso em relação ao chamado de Deus. Eu estou aí discernindo a vocação com a congregação dos religiosos somáticos aqui em Uberaba, que tem o carisma, a Me fala uma educação. coisa. O Emaús, ele faz parte do Somasco, da Diocese, ou tanto faz? É um grupo, né, de jovens É um aí grupo de que toda jovens. a Igreja Católica se movimenta, né, nesses grupos, como o EJC, como o Emaús e entre outros.
que tem dentro Aí independe se é da Somasco, se é da diocese. Não, junta tudo, né? É os católicos em peso. É a mesma coisa o diálogo conjugal? Isso, junta tudo. A Eu, gente eu tem sou que... dialoguista, viu, gente? Tem muitos anos, eu fiz um dos primeiros diálogos, isso deve ter sido mais ou menos, Encontro de sei lá, na casais, né? Cúria, né? O encontro de casal. Não, mas já chamava diálogo conjugal. Acho que foi o 32º que eu fiz. Foi mais ou menos em 1998, por aí, mais ou menos essa época aí, né? Minhas meninas eram crianças ainda. Eu tenho também uma família bem religiosa, né? Tem uma cunhada que é ministra de Eucaristia. E, assim, dentro da igreja, a gente sabe que a igreja mantém muitas instituições. E o Cefop, Padre Sérgio, é uma dessas instituições. Quando inaugurou o Cefop, a gente até estava conversando antes, eu trabalhava na EJA, na Casa de Guadalupe, à noite, né? Eu quase morria de medo de chegar lá, abrir o portãozinho, e chegava o pessoal ali do Jardim Triângulo, da EJA, né? Eu estava até olhando uma foto com o pessoal, e foi um dos trabalhos, assim, que mais enobreceu a minha carreira até hoje, que foi trabalhar com o pessoal da terceira idade. E ali, dentro da Guadalupe, ali, tem a capelinha, a qual o senhor está fazendo algumas missas online ali pela capela. Era um momento de muita reflexão, porque eu chegava um pouquinho mais cedo, enquanto os alunos iam chegando, eu ficava ali na capela, meditando ali, conversando com Deus, né? Mas era um perigo, porque era ali no Jardim Triângulo, a gente entrava para dentro e trancava tudo, né? O dia teve até um tiroteio do lado de fora, mas a gente não tinha morrido de medo de sair. E outra vez, também, junto ali com o pessoal do Cefop, da Igreja Nacional das Graças, os alunos começavam a frequentar a escola e logo sumia, assim, ia 2, 3 semanas e sumia. E eu saí a pé naquele Jardim Triângulo, indo de casa em casa chamar os alunos para voltar para a sala de aula. Quando eu voltava 2, 3 vezes, eu pegava 2 alunas para ir comigo, para não ir sozinha, e andava naquele Jardim Triângulo à noite. E um dia acabou a energia. Eu passei um aperto, mas assim, eles diziam, não, é a professora, lá da Guadalupe. E esse tinha um respeito muito grande, né? E nunca passei realmente nenhum aperto, né? Sempre respeitaram muito. Depois, nós passamos lá para o Cefop, foi uma construção grande, né? Na época era o Padre Américo, inaugurou lá, e parece que ele vinha até uma verba do Vaticano para construir ali. E, assim, era uma efervescência o Cefop, a Patrícia já estava na coordenação, e ali tinha curso de cabeleireira, tinha curso de conserto de computador, embaixo, naqueles galpões, tinha oficinas, né? Eu lembro de oficina de móveis, tinha marcenaria, gráfica. Então, assim, eu achava um trabalho muito rico, porque dava a oportunidade de profissionalizar as pessoas, de agir direto com a comunidade. E, de repente, foi perdendo esse público, a manutenção disso é muito cara também. Como é que o Cefop hoje está trabalhando? Porque parece que fechou as oficinas, né? E, assim, eu acho que foi uma perda para a sociedade no geral, porque aquele é um espaço maravilhoso. Nós perdemos algumas oficinas, outras continuam. Como você disse no início, nós tínhamos verbas da Itália que ajudavam a manter alguns cursos, por exemplo, cursos de marcenaria, mecânica, são esses cursos mais pesados, que maquinários muito caros, manutenção muito cara, então a gente tinha essa ajuda da Itália. Mas com essa crise econômica que veio em 2000, a partir de 2008 para cá, então as verbas, os recursos financeiros praticamente vindos da Itália praticamente acabaram, bem de uma forma muito pouca, porque eles estão dando preferência agora para outros lugares mais carentes, mais pobres, como na África, no Haiti, etc. Mas mesmo assim, nós temos a Casa de Guadalupe, né, que é uma obra social com crianças de 6 a 13 anos de idade, crianças e adolescentes, e
depois do Cefop, que são cursos profissionalizantes. Nós temos vários cursos ainda, né, de cabeleireiro, de computação, de ética, de cidadania. Eu mesmo dou a formação sobre projeto de vida para os jovens. E agora, financeiramente falando, o que mantém essas duas obras é um convênio com a Secretaria da Educação de Uberaba e com a sede da Secretaria de Assistência Social. Mesmo assim, ainda não está para manter as duas obras. Aí a gente ainda tem um recurso que vem da nossa província de Campinas, que nos ajuda também, porque nós temos que manter toda essa obra pagando os funcionários, etc, etc. Né? É muito grande, né? Ali é um espaço enorme para você manter aquilo muito ali. Grande. Eu imagino o custo, né? E talvez seria o caso até de fazer uma parceria com uma universidade, com alguém que pudesse ajudar a bancar as obras sociais ali, né? Eu acho que nós estamos no ano de pedir, né? Que é um ano eleitoral, de pedir ajuda, porque a gente fala muito assim, vamos fazer a caridade. A gente faz a caridade até onde a gente não dá conta também. Agora, tem obras sociais que são imensas, né? As pessoas falam, onde a igreja está? A gente vê tantas casas de saúde, né? Tantas creches, orfanatos, asilos, que é mantido pelas igrejas. Então, é importante que as pessoas não vejam para onde que vai o dízimo, muitas vezes, e vão para essas obras sociais. Então, por isso que agora, nesse tempo de pandemia, a fé, ela nos ajuda a reavaliar a nossa experiência de fé. Oi, acho que o padre Sérgio caiu. Vamos seguindo aqui, Alex. A Igreja Católica, ela é a instituição que tem faz mais caridade pelo mundo afora, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas... são vários projetos na África, né? Como ele estava dizendo, e também aqui no Brasil, né? A gente, muitos projetos ficam escondidos. E você já andou bastante também, né? Porque você já foi para Frutal, você já foi para Araxá. E como é que foi esse trabalho aí? Por onde você passou, Alex? Frutal, Araxá, passei por Sacramento, Campo Florido, Pirajuba. Então, todas essas regiões, a gente trabalhando com educação e social, né? Isso é interessante. E a Igreja Católica sempre presente em ação social pelo mundo inteiro. A gente vê aí uma obra, um trabalho como os religiosos somáticos desenvolvem no Cefop, na Casa de Guadalupe. Imagina o quanto a igreja faz pelo mundo inteiro, né? Então, é uma caridade imensa. Lógico, com a ajuda dos cristãos, dos católicos, também, né? Das parcerias. Alex, você é uma pessoa assim que, eu vou sugerir aqui, eu não sei se isso é possível, mas eu já vi bingo eletrônico lá na São Judas, né? Agora, e o dízimo eletrônico? Não poderia instituir um dízimo eletrônico nesse tempo de pandemia? Então, né? O padre Sérgio, o que o senhor acha do dízimo eletrônico? Ajudar? A gente está, assim, abrindo a igreja todo segundo domingo do mês, o dia todo, para que aquele que é dizimista possa ir na igreja rezar e pagar o seu dízimo presencialmente. Ou então, nós temos essa possibilidade de algumas pessoas já fazem isso, depositam na conta ou transferem da sua conta para a conta da paróquia. Já existe isso, né? E agora, o que eu estou, assim, percebendo em tudo isso, até completando o meu raciocínio, é dizer que a nossa preocupação também agora não é tanto procurar Jesus dentro da igreja, porque agora a igreja está quase que de portas fechadas, mas aonde está Jesus? É claro que Jesus está lá dentro da igreja, etc. Mas nós temos que procurar esse Jesus também lá fora, esse Jesus que abriu as portas da igreja e está lá fora, está nos hospitais, né, salvando vidas, cuidando dos doentes, do Covid-19, está lá cuidando dos moradores de rua, porque não tem, estão pedindo, fique em casa, mas os moradores de rua não tem casa. Não tem casa. Somos nós, né? Me sensibilizou muito aquele dia que o Papa Francisco
andou sozinho até na Praça São Pedro, né, para fazer uma oração. Aquilo ali, eu tive a oportunidade de ir no Vaticano e conhecer lá, que lá é muito grande, né? Você passa um dia inteiro lá dentro. E assim, eu tenho um carinho, respeito, acho que todos, né, pelo Papa Francisco. É uma pessoa muito iluminada e uma pessoa muito à frente do seu tempo. Eu acho que a gente chamava o João Paulo II, né, de Papa Pop, mas eu acho que o Francisco é mais pop, né? Mais pop. Eu acho que ele tem um relacionamento de falar com a juventude de uma forma diferente. E me impressionou muito, Padre Sérgio, uma declaração do Papa Francisco a respeito que alguém questionou ele sobre a fé das pessoas, por exemplo, os homossexuais frequentarem a igreja. E eu lembro que a resposta dele foi que o homossexual, se ele está procurando a Deus, quem é ele para impedir, né? O que o senhor faz uma reflexão sobre isso? E hoje nós vivemos uma sociedade múltipla, né? Uma diversidade muito grande de gêneros, uma diversidade muito grande de credos, de costumes, de toda a sociedade em transformação, que está tudo junto e misturado. E qual a reflexão que o senhor faz sobre essa fala do Papa Francisco? Então, eu vejo assim, nós estamos acostumados, tanto nós católicos, evangélicos, de outras crenças, a irmos ao templo para rezar. E ali nós já temos uma comunidade, uma seleta comunidade, entre aspas. Nós já conhecemos aquela comunidade, já convivemos com aquela comunidade. Mas e aqueles que são excluídos pela sociedade? As minorias, as mulheres marginalizadas, os homossexuais, os moradores de rua, os aidéticos, usuários de drogas, os indígenas, né? Então, quer dizer, aonde estão esses? Esses não entram na nossa igreja. Então, eu acredito que esse é um momento para a gente pensar um pouquinho. Aquilo que Jesus disse no Evangelho, há um copo de água que você der para esse que está com sede, um prato de comida que você der para esse que está com fome, um nu que você veste, um estrangeiro que você acolhe na sua casa, um preso que você visita, é a mim que você está dando de beber, de comer, visitando, acolhendo. E Jesus não está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, sou eu que sou esse nu, esse doente, esse pobre, esse morador de rua, esse que está com fome, que está com sede, esse analfabeto, sou eu. Então, quer dizer, e muitas vezes esses não estão dentro dos nossos templos. Então, eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer hoje, e o Papa Francisco nos ajuda muito, porque ele é uma pessoa muito aberta ao diálogo, porque talvez esse é um grande empecilho que nos impede de acolher a todas as pessoas de igual forma e não ficar criando classes, esse é puro e esse é impuro, esse pode e aquele não pode. Então, com o Papa Francisco, ele nos ajuda a dialogar com esse mundo das diferenças, a dialogar com todas as raças, com todas as religiões. Por quê? Porque o planeta Terra, que foi criado por Deus, ele é de todos. Ele não é posse de alguns, mas ele é de todos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus é nosso pai, mãe, e nós somos seus filhos. E nós, entre nós, somos irmãos. Agora, como que eu posso olhar para um homossexual, para um mendigo, para um morador de rua, para uma mulher marginalizada e não vê-los como irmão ou como irmã? Então, é verdade. Somos todos iguais, né? Pode concluir. Somos a igreja. Teve uma vez eu saí junto com o pessoal aí para distribuir alimento para esse pessoal morador de rua, e a gente costuma dizer que eles são invisíveis, né? É uma sociedade invisível. Eu realmente, foi a primeira vez que eu fui, eu fiquei chocada. Eu comecei a ver gente em tantos lugares, nas praças de Uberaba, encostadas em bancos,
debaixo de bancos, coisa que quando eu passava de carro eu não via essas pessoas, né? Realmente eles são invisíveis aos olhos da sociedade, aos olhos dos direitos humanos, mas eles também têm fé, né? Então, quer dizer, qual a fé dele para ele mudar essa situação de vida? Porque todo mundo tem uma segunda chance. Não que a pessoa que ela esteja de uma forma, uma vida diferente, ou está como morador de rua, ou uso de drogas, crack, que ela não possa se reencontrar. Porque não, quando ela, a partir dela, acreditar na fé dela e procurar a fé no lugar certo, ela transforma a vida. Porque eu creio assim, a fé é uma chave transformadora, né? E é verdade, padre. Eu passava pelas praças, muitas vezes, muitos lugares, a praça da rodoviária antiga ali, né, a Jorge Franje, eu nunca tinha visto na rodoviária, né, aquela quantidade de pedidos ali por um prato de comida, assim, aquilo me sacudiu. E aí eu pensei assim, poxa vida, a caridade é muito além de um prato de comida, né? A caridade é. Você vai lá abraçar aquele irmão que está na sarjeta? Não vai. Aí surgiu a polêmica. Por que morador de rua é mais difícil de pegar Covid-19? Que ninguém abraça, que ninguém pega, chega perto dele, ninguém conversa com ele, né? Ele já é excluído. E a gente não pode excluir essas pessoas, porque a primeira igreja, eu aprendi isso com a minha avó, a primeira igreja está dentro da gente. Se você não se respeitar como filho de Deus, como obra divina, não adianta ter uma fé da boca para fora, né? A gente aí vai estar fazendo um ritual como alguém, por exemplo, costuma dançar todo sábado, né? Então, quer dizer, ir à missa não significa ter fé, mas também não tem que deixar de ir, né? Então, assim, praticar, eu vejo essa né? questão, praticar. Praticar o evangelho, criar as boas é, ações. e nele, assim, é um manual de vida. Hoje a gente estava discutindo até com alguns colegas nossos de outra religião, eu fiquei curiosa, eu vou fazer essa pergunta para o padre Sérgio. É, você sabe qual que é, né, Alex? É a pessoa preparada para responder, né? É a pessoa preparada para responder. Eu estou parecendo a sabatina, né? Vamos ping-pong. O ping-pong. A gente falando sobre Maria, que é a religião católica, eu tenho como Nossa Senhora, eu sou devota Nossa Senhora da Medalha, né? E assim, a pessoa não concorda muito com a situação que Maria era virgem e que teve mais filhos. Aí até o Aleph questionou, falou, então me aponta na Bíblia onde é que Maria teve mais filhos. Então eu pergunto para o senhor, Jesus teve irmãos? Teve. Muitos. Só que a gente tem que ter, a gente precisa pegar a palavra de Deus e estudar e fazer uma exegese, né, da tradição bíblica lá desde as suas origens, que é do hebraico, aramaico, do grego. Aí a gente vai ver que lá, quando Nossa Senhora chega à procura de Jesus, ela fala, meu filho, não vê que eu e teus irmãos, teu pai, eu e teus irmãos, não estamos à tua procura? Ou então eles falam, estão aí a sua mãe e teus irmãos. Mas quem são esses irmãos de Jesus? São filhos de Nossa Senhora? Não. São primos, são parentes mais próximos, porque não existe em português. É o que nós estávamos falando. Uma palavra para traduzir parentes próximos, primos. Então, se traduziu para o português como irmãos. Então, muita gente, porque outra questão que eu queria colocar também, da religião, de modo geral, católico, evangélico, todos, é o problema do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é eu, por exemplo, interpretar a palavra de Deus não numa visão sociopolítica, cultural, mas é eu interpretar a Bíblia ao pé da letra, do jeito que está ali, e não mudar. Então, isso é fundamentalismo, ou seja, aí o fundamentalista, ele não aceita o diferente. Ele não aceita, se você pensa diferente de mim,
você não me enriquece, pelo contrário, você me atrapalha, então eu abomino. Então eu não aceito que você pensar diferente de mim. Então eu sou fundamentalista, eu fundamentalista. E isso está acontecendo demais hoje entre as igrejas cristãs, católicos, evangélicos. Dentro da própria Igreja Católica, também nós temos essa ala ultraconservadora, fundamentalista, né, que critica muito o Papa Francisco. Por quê? Porque o Papa Francisco tem essa visão mais ampla de um Jesus que pregou a justiça, que lutou pela justiça na Terra. A justiça social, uma justiça igualitária, distributiva, cooperativa. Mas, ó, se eu estou falando isso, daqui a pouquinho tem gente que está falando que eu sou comunista. Porque eu ia perguntar isso para o Aleph. Eu falei, então Jesus era comunista? Porque dependendo das coisas que a gente fala, para o fundamentalista, ou essa ala ultraconservadora da nossa igreja, eles chamam a gente de comunista. Por quê? Porque existe na sociedade hoje uma polarização muito grande, tanto no campo religioso como no campo da política. Então, se eu hoje vou expressar, em nome do Evangelho, eu vou fazer uma crítica a um político, então vão dizer, porque você é comunista, porque você é de esquerda. Ou se eu vou fazer uma crítica à esquerda, então vão dizer assim, você é fascista, né? Você, quer dizer, é autoritário, etc. Então, essa polarização, fascismo, comunismo de um lado, fascista do outro, então, autoritarismo, enfim, isso também acontece dentro da igreja, que é através do fundamentalismo. Agora, por isso que eu falo, fé, o que é fé? Fé é olhar lá para Jesus e como que Jesus viveu a nossa vida. O que é ser cristão? É seguir Jesus. Jesus, ele veio fazer o que aqui na Terra? Ele veio para nos salvar, nos curar, nos resgatar dos pecados, nos dar uma outra chance, nos dar uma nova oportunidade. E, ao mesmo tempo, ele veio para mudar as nossas relações, que na época também existia uma relação de seleção, selecionar as pessoas. Essas prestam e aquelas não prestam. E Jesus teve que defender a igualdade, né? Deus é pai de todos. E para Jesus defender a igualdade, teve que lutar contra uma mentalidade de opressão que existia na época, tanto na política como na religião. Então, Jesus veio para trazer a justiça, a igualdade. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele teve que ficar do lado dos pobres, dos excluídos, dos abandonados da sociedade. Por quê? Porque eles eram considerados pela elite, né, pela ala elitizada da igreja, e também pela política, como pecadores, como aqueles que não têm salvação. Então, ou seja, aí Jesus teve que deixar... Quantas vezes Jesus falou, se tiver 100 ovelhas e uma se perdeu, deixa as 99, vou atrás daquela que se perdeu. Quantas vezes nós fazemos isso dentro da nossa igreja? Verdade. Muito pelo contrário, às vezes nós preferimos ficar com as 99, que é muito mais cômodo, e não sair da nossa zona de conforto e ir atrás daquela que se perdeu, que merece uma chance. Mas por que está na rua? Por que voltou para a rua? Cadê a dignidade humana dessa pessoa? Né? Então, dignidade humana é para todos. Então, se aquela pessoa está na rua, ela perdeu a sua dignidade humana. Cadê o seu irmão? Deus vai nos cobrar isso. Deus está sempre nos cobrando. Sérgio, cadê o seu irmão? Que irmão? É aquele, está lá, que perdeu a sua dignidade, que perdeu a sua oportunidade na sociedade, reinserção na sociedade. Então, por isso que eu falo, fé e vida, elas não podem se excluir, porque elas estão muito conectadas uma na outra. Eu não posso, na igreja, pregar a palavra de Deus para uma pessoa que não sabe ler, ou para uma pessoa que está passando fome. Então, se eu observo uma pessoa que está passando... Uma vez eu morei na Colômbia, e todo domingo, às 8 horas da manhã, eu rezava a missa para as crianças. A igreja ficava lotada, 300 crianças. Mas era um barulho dentro daquela igreja, um barulho, e as catequistas toda hora, cala a boca, cala a boca, cala a boca, no microfone. E eu dizia depois, gente, não adianta calar a boca. Elas não vão calar a boca.
Por quê? Terminando a missa, eu chamei as catequistas e falei, gente, não adianta chamar a atenção dessas crianças, ainda mais no microfone. Por que que elas não calam a boca? Pergunta para elas se elas tomaram café antes de vir para a missa. Elas tomaram? Porque a região que eu morava lá era uma região muito pobre. E elas falaram, padre, a maioria aqui não toma café, porque não tem em casa. Agora, como que É a uma pessoa que situação, né? está com a barriga roncando, você vai mandar ela calar a boca e ela vai ficar em silêncio? Não tem como. Então, o que eu propus? Gente, vamos oferecer, nós da igreja, vamos oferecer um café da manhã para essas crianças, todo domingo. Aí elas chegam, tomam o seu café e depois vai para a missa. Tenho certeza que vai melhorar. Elas vão ficar mais em silêncio, vão se comportar mais, vão ficar mais reflexivas, silenciosas, e etc. Uma pessoa que também não sabe ler, gente, aí toda a igreja que eu trabalhei, eu sempre trouxe para dentro da igreja alfabetização de adulto. Por quê? Porque a pessoa não sabe ler, a pessoa tem muita vontade de ler o evangelho, de ler a palavra de Deus, de meditar, de conhecer, e não tem condição. Então, como que essa pessoa vai entender a palavra se ela não sabe ler e não tem acesso à palavra de Deus? Então, a gente tem que ensinar essa pessoa a ler. Mas isso não é trabalho da igreja. É trabalho da educação, sim. A educação trabalho da educação. Inclusive, a minha sogra, hoje ela está com 82, 83 anos, mas quando nós casamos, ela tinha 40 e poucos anos, 50 anos, e ela não sabia ler e escrever, e ela tinha muita vontade de ler a Bíblia. Ela se matriculou, fez até o 4º ano, né, que é o antigo 4º ano, para aprender a ler a Bíblia. Ela lê a Bíblia todos os dias, né? E eu acho que ela fica ligada na Canção Nova 24 horas, né? Queria fazer uma pergunta para o Aleph. Você, Aleph, como religioso, aspirante, né, a um seminarista, que segue aí a religião bem de perto, e também como professor de história, eu vou fazer uma pergunta assim, em termos históricos. Jesus não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo e Maomé não criou o islamismo. Por que tem tanta diferença entre essas alas fundamentais religiosas? Vai da questão do consumismo, dos interesses próprios, né? Porque Jesus veio, não pregou religião, ele deixou aqui para praticar o evangelho, viver o evangelho, independente da crença ou da religião. E, mais uma vez, o mundo, com as suas identidades mundanas, com seus interesses próprios, vem e coloca os rótulos, ou seja, as marcas nessas religiões. Não, Cristo veio, cumpriu a sua passagem aqui, o que determinou a ele, a Deus, né? Deus que se fez carne aqui na terra, fez tudo. Quando a gente fala da igualdade, é isso que ele pregou. Ele pregou a palavra de Deus, a Bíblia. E essas diferenças, eu acredito, no meu ponto de vista, como professor, rótulos, são interesses próprios de religiões. Esse é meu ponto de vista. Certo. E também uma questão aqui que eu tinha até marcado aqui, uma perguntinha para o padre Sérgio. Como eu disse, eu tenho uma cunhada que talvez até o senhor conheça, a Sueli Bernardi, né? Ela é ministra de Eucaristia lá na Igreja São Judas e catequista também, né? Trabalhei E com ela. assim, a Sueli é minha cunhada, ela é casada com o irmão do meu marido. E assim, a família do meu marido é muito católica, a minha também. Eu já vi assim, e eu conheço, né? A minha cunhada, eu conheço ela, convivo com ela, sei da retidão de pessoa que ela como religiosa, e a dedicação que ela tem na igreja, o trabalho que ela faz, que é muito bacana. Um beijo, Sueli, se estiver assistindo a gente. Um abraço, pessoal da paróquia São Judas Tadeu. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Como que é a pessoa, qual o processo que a pessoa passa para se tornar um ministro de Eucaristia, seja homem ou mulher? Certo.
pessoa ela tem que ter uma participação na comunidade já há algum tempo, ela tem que dar um testemunho de fé, na família, no trabalho, dentro da igreja, tem que ter uma espiritualidade mais profunda, tem que ter uma fé que a gente percebe, uma fé mais autêntica, tem que ter amor a Jesus eucarístico, né? Jesus eucarístico, a Eucaristia, e tem que ter amor também aos doentes, aos idosos, porque a função principal do ministro da Eucaristia não é ajudar o padre a distribuir a comunhão, a Eucaristia na missa. Ali ele é um ministro extraordinário da Eucaristia. Então, quando o padre precisa, o padre chama o ministro para ajudá-lo na distribuição da Eucaristia. Agora, a missão primordial do ministro da Eucaristia é levar a comunhão para aquelas pessoas que não podem ir à missa, não podem frequentar a igreja. São católicas que gostariam de receber a Eucaristia, mas não podem ir à missa e à igreja. Então, os ministros da Eucaristia, como o padre não consegue ir a todos, então os ministros ajudam o padre a levar Jesus Eucarístico para essas pessoas nas famílias, principalmente para os idosos, que não podem ir à igreja. Certo. Então, quer dizer que a personalidade, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa de retidão, né? A pessoa cristã, realmente, no sentido amplo da palavra cristã. Eu sei que a Igreja Católica ela é muito rígida, com aspectos assim dos dogmas, ela é muito rígida, ela é muito de disciplina, né? Tem uma disciplina rígida. Doutrina, a pessoa né? que ingressa na vida religiosa, ela tem os ritos, ela tem que seguir a doutrina de forma exemplar. Eu conheci também, tive a infelicidade de conhecer, e assim, como tem na escola bons professores, também tem maus professores, como tem bons médicos, existem maus médicos. Mas eu infelizmente, cheguei a conhecer a nossa igreja, uma pessoa que era ministra de Eucaristia, mas que já tinha até feito denúncia do próprio padre, e tirado o padre, feito motim, fofoquinha dentro de igreja, e essa pessoa, assim, ela não leva para a vida dela o ensinamento que é da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E existe uma forma, porque dentro da igreja tem muita vaidade também, é o que a gente estava falando no começo. Não é necessariamente estar dentro da igreja, mas se sentir igreja, né? E eu vejo assim, existe uma avaliação das atitudes dessas pessoas. A gente vê muito padre sendo afastado, né? Com atos indisciplinares. Mas para ministro de Eucaristia eu nunca vi ato disciplinar. Eu conheço alguns que lá dentro da igreja é santo, mas do lado de fora, meu Deus do céu, não serve de exemplo para a nossa igreja, né? A igreja católica, na sua doutrina, na sua disciplina, né, ela é muito exigente. A igreja católica, enquanto magistério, documentos da igreja, doutrina, ela é perfeita. Existe uma perfeição no magistério da igreja, na tradição apostólica. Agora, ela também é pecadora, por quê? Porque ela é composta por pessoas humanas. Então, é impossível uma pessoa, por mais que ela, vamos dizer assim, foi chamada a exercer tal função, tal ministério, é claro que ela vai ter também as suas fragilidades, as suas fraquezas, porque se a gente for escolher, no caso, o ministro da Eucaristia, pessoas perfeitas para serem ministros da Eucaristia, então a gente nunca vai conseguir achar uma pessoa assim para ser ministro da Eucaristia. A igreja não vai ter ministro da Eucaristia. Até porque, para a gente ser mais evangélico e uma fé mais verdadeira, a gente precisa também olhar para o Evangelho e ver, por exemplo, quem são as pessoas que Jesus chamou para seguir?
Quem são os 12 apóstolos que Jesus chamou? Se você for olhar, o Pedro era uma pessoa extremamente arrogante, né? Um temperamento muito forte. Você pega, por exemplo, o Mateus, era um ladrão. Cobrador de imposto. Cobrador de imposto, era um ladrão. Mas Jesus chamou um ladrão para ser seu seguidor, seu apóstolo, sua testemunha. Se você pega o João, o discípulo amado, ele é uma... Se você fazer uma análise psicológica dele, ele é bipolar. Porque aquele discípulo amado que está no ombro de Jesus, todo afetuoso, amoroso, mas é o mesmo que fala depois, Jesus, tem aquele grupo lá que está pregando em nome em seu nome, mas ele não é do nosso grupo. Pode mandar do céu fogo para destruir eles? Mas ele não é o discípulo amado, todo afetuoso, amoroso, bondoso, e agora já está querendo tacar fogo, destruir as pessoas, desrespeitar, ser intolerante com a igreja do outro, com a religião do outro, trazendo para a realidade de hoje, né? Então, quem são essas pessoas que Jesus chamou? São todas pessoas muito simples, muito rudes, pecadoras, porém, a grande diferença é que Jesus transformou o coração de cada uma dessas pessoas. Então, ele não chamou ninguém perfeito, mas ele conseguiu transformar o coração de todas essas pessoas. Porque essas pessoas que eram tão pecadoras quando ele chamou, essas mesmas pessoas deram a vida por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus, por amor aos pobres. Então, e a gente pode falar também que isso está assim, a questão de que Deus não tem como esconder as coisas de Deus, né? A gente esconde dos homens, mas Deus sabe muito bem. E a gente vai da consciência humana da gente, né? Eu e da Deus, né? Consciência é eu e Deus, Deus e eu. Aí quando chega nesse ponto, eu e Deus, eu trago essa frase muito para minha vida. Na hora que chegar na hora de eu e Deus, Deus e eu, é só nós dois, né? Não vai ter interferência nenhuma que vai poder julgar. Eu só gostaria de fazer de pessoas, de religião. eu gostaria de fazer aqui nós vamos iniciar a partir da semana que vem com sorteios, né? Quem estiver acompanhando a live, nós vamos fazer um sorteio. Semana que vem nós vamos fazer um sorteio de um prato, né, italiano, né? A gente vai escolher ainda o prato que vai ser sorteado da empresa da Sofia Grise, que está lançando também, né? Agora cada um está com o seu empreendedorismo. A marca dela é Tradizione Pasta. Nossa, Sofia, mas é bem italiano, né? Tradizione Pasta. Ai, eu não vou dar conta de falar esse nome. Tradizione Pasta. A semana que vem vai estar aqui a logo dela, junto com o patrocínio do nosso canal, né, da nossa live. E assim, de repente a gente coloca até a marca assim, ao vivo, né? A Sofia é descendente direta de italiano e conheço a família toda, né? Também parte da minha família também. E, sim, aquela tradição de trazer lá da Itália até a forma de fazer o macarrão, de fazer a massa, de colocar a mão na massa, e tudo, sim, artesanal. Então, Sofia, você está de parabéns, né, com a sua mãe e tudo, e vamos levar a marca Tradizione para paladar do povo aqui de Uberaba, né? E semana que vem nós faremos o sorteio aqui no programa. Padre Sérgio e Aleph, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, nós já estamos com 1h04 de programa, de live, e gostaria que vocês deixassem uma mensagem de fé muito grande para a gente enfrentar esse tempo que nós estamos passando, ele ainda vai ser um tempo ainda um pouquinho mais para frente, e eu acho que os tempos mais difíceis que ainda virão, e teremos que ter muita fé para recuperar o tempo perdido, né? Então, deixo a palavra com o padre Sérgio, depois Aleph, faça suas considerações também. Então, eu acho que a gente não pode sair dessa crise da mesma forma que nós entramos. Nós não podemos usar as mesmas ferramentas para sair dessa crise com aquelas mesmas que nós entramos. Nós temos que sair dela totalmente diferentes, um modo novo de pensar,
um novo modo de agir na sociedade, na igreja, na família. Nós temos que sair dessa crise muito melhores do que nós entramos. Mentalidade nova, forma de agir nova, etc. E uma coisa muito bonita que está acontecendo agora é a gente primeiro pensar assim, lá em Isaías 43, quando o povo estava passando por um momento de sofrimento muito grande no exílio da Babilônia, eles questionando por que Deus permitiu que eles estivessem passando por todo aquele sofrimento de opressão, escravidão. E o profeta Isaías diz para eles, gente, não, calma, não vê que Deus está preparando algo novo para nós? Não vê que uma coisa nova está surgindo no meio de nós? Quer dizer, aquele momento era o momento deles se refletirem, os seus pecados, o seu egoísmo, as suas coisas erradas que eles estavam fazendo, a quebra da aliança com Deus, a falta de amor para com o próximo. Tudo isso Alô? O Alisson. Oi, voltou. Então, tudo isso Pode concluir. fez com que eles tivessem se enchesse de esperança. Não ver que Deus está fazendo alguma coisa nova. Então, nós temos que ver esse tempo agora de sofrimento, é claro, mas um momento novo que Deus está também nos proporcionando para a gente crescer. A gente está vendo agora esse isolamento, a gente está vendo que o meio ambiente está ficando mais bonito, menos poluído, a natureza está mais próxima de nós mais sensíveis à natureza, à beleza da natureza, nós mais próximos da nossa família, dando mais atenção para os nossos pais, dando mais atenção para os nossos filhos, cuidando melhor deles, nos aproximando melhor deles, valorizando mais a relação de afeto, de amor entre a família. Então, eu acho que Deus está nos ajudando hoje a entender também que nós esquecemos da nossa família. Nós estamos abandonando a nossa família para o lucro, para a produtividade, para o dinheiro, para o consumismo, etc. Então, são momentos novos que nós temos que aproveitar e mudar e transformar. Então, eu acredito muito que nós tá certo que nós ainda vamos passar por momentos muito difíceis, o desemprego vai aumentar, a pobreza vai aumentar, a desigualdade social possivelmente vai aumentar, mas nós, humanamente falando, nós podemos sair dessa pandemia muito mais fortes, muito mais fortalecidos, porque a fé, ela nos dá algo que quem não tem fé não consegue alcançar, que é a esperança. Então, uma pessoa que tem esperança, que só a fé em Jesus, em Deus, pode nos proporcionar, essa pessoa, ela consegue enxergar um horizonte promissor melhor do que o de hoje. Então, é isso que eu peço para todos. Não percam a esperança, não percam a sua fé em Deus, independentemente da sua crença, da sua espiritualidade, da sua religião. Não percam a sua fé nesse algo superior, nesse Deus superior, nesse Deus infinito, nesse Deus absoluto, né? Nesse mistério que ainda é Deus, que habita em nós. Não perca a sua esperança, porque Ele tem e veio para estar próximo de nós, aí trazendo lá a experiência da tempestade acalmada. A gente está lá passando pelas dificuldades, mas Jesus está lá. Deus está lá pertinho de nós, do nosso lado. Basta a gente despertar para isso. Né? Dormindo com o outro aberto, mas vendo se a gente vai dar conta. A responsabilidade é nós temos que assumir a responsabilidade de mudar esse mundo, transformar a sociedade. É verdade. Mas quando a gente chegar no nosso limite e a gente não der conta, a gente implora, Deus, pelo amor de Deus, ajuda. Pelo amor de Deus. Ajuda, gente. Ajuda. Ele ajuda. Pedir, eu tendeis, né? Exatamente. Ele não falou isso no Evangelho? Jesus não falou isso? É. Então, eu acredito Verdade. muito nesse Deus que nunca nos desampara. E principalmente nesse Deus que nunca desamparou, pela experiência que eu tenho até hoje, 54 anos de vida, que nunca desamparou aquela pessoa que tem retas intenções na vida.
Nunca desamparamos. Obrigada, Padre Sérgio. Foi muito bom estar com o senhor hoje à noite, foi muito confortante, muito bom falar sobre fé, falar sobre igreja, né? Falar sobre povo, sobre gente. Professor Aleph, qual mensagem que o senhor deixa para a gente? A mensagem que eu deixo é justamente a fé em tempos de pandemia, como também em dias difíceis que nós vamos passar no pós-pandemia, é que jamais percamos a fé em Deus, a fé a uma ideologia, a ciência, a um pensamento filosófico, seja lá qual for a sua crença, a sua fé, que jamais percamos a esperança. É isso que o Padre Sérgio falou. A espiritualidade e a fé em Deus e na ciência tem sido uma ferramenta para nós superar esses momentos difíceis que nós estamos passando e que vamos passar no pós-pandemia. Então, que jamais percamos a fé naquele que é o Pai, né? Que é o Deus que nos ama independente de tudo. Essa é a mensagem. Obrigado, Aleph, pela sua participação. Foi uma noite muito agradável, né? E assim, estou lisonjeada porque é um assunto muito, muito gostoso de se dizer, né? E a gente está aqui junto com a educação, junto com a religião, junto com a fé, junto com a sociedade, é construir esse pós-pandemia, uma sociedade mais justa, igualitária, onde caiba todos, né? Independente de cor, de credo, né, e de estilo de vida. Agradeço a presença de todos que participaram, que fizeram perguntas. Eu vou repetir aqui da minha prima lá, da Maristela Grise, da Sofia Grise, porque eles me deram um nome tão complicado aqui, é Tradizione Pasta Artesanale, né? Bem italiano, né? E, então, eles estão com esse trabalho lá. Semana que vem faremos sorteio. Teremos o professor Erval aqui junto com a gente, né? E mais um Up Educação para trazer informação, cultura, fé, amor e prosperidade para todo mundo. Boa noite. Obrigado pela participação dos dois. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe os professores.